Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Prazer falar com cada um de vocês através do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu vou responder a pergunta de alguns dos meus seguidores, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, que me enviaram mensagem. Pois no dia 15 de dezembro, agora, desse ano, a Igreja Batista da Lagoinha, em BH, através do seu presidente, pastor Márcio Valadão, ele ordenou uma jovem chamada Priscila Coelho, se não me falha a memória, é isso mesmo, a irmã Priscila Coelho, que é repórter da Rede Super, canal da TV da Lagoinha, ao Ministério Pastoral Feminino. A gente já tem observado o comportamento de algumas igrejas no Brasil e que estão tomando um rumo um tanto contraditório à Bíblia. Eu respondi alguns dias atrás aqui no canal sobre a pergunta: mulher de pastor tem que ser pastora? E eu fui em absoluto em dizer não. Eu respondi que a mulher do médico é médica, a mulher do lanterneiro é lanterneira, a mulher do padeiro é padeira, a mulher do camarada lá que é veterinário é veterinária. Nem sempre o casal ele vai seguir a mesma profissão, os dois juntos. Há alguns que sim, mas em sua maioria, em absoluto, não. E o que me chama a atenção é que há um burburinho, pois a mesma é líder do movimento Cores desta igreja, que é, como eles chamam, uma isca para ganhar almas lá na Igreja Batista da Lagoinha, e que eles trabalham especificamente com o grupo LGBT, a galera homoafetiva. E uma das coisas que me preocupa é o que está registrado em uma entrevista com a determinada pastora, que é líder desse movimento, dentro da sua declaração. Isso você pode conferir também em casa, através do portal dotrono.com. Está lá. Igreja Batista Lagoinha tem grupo especial para tratar ao público LGBT. Lidar com os LGBTs ainda é uma das tarefas mais difíceis para a maioria das igrejas evangélicas atualmente. Não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Preconceito, ódio transvestido de amor e muito legalismo acabam afastando o público LGBT dos movimentos pentecostais e religiosos. E a Igreja Batista da Lagoinha criou um movimento para acolher essas pessoas, ensiná-las que a prática homossexual fere a Bíblia e não é o ideal que Deus espera para os seus filhos. Além disso, deixa aberto espaço para que eles falem sobre suas experiências e tenham contato com a palavra de Deus. Trata-se do movimento Cores, liderado por Priscila Coelho, que é repórter da Rede Super, canal de TV da Lagoinha, e que se diz ex-homossexual. Isso é o que está registrado no site. Eu estou lendo para vocês. Em entrevista ao portal Guia-me, Priscila deu detalhes sobre o projeto e contou sobre suas experiências pessoais. Priscila explicou que vem de um contexto LGBT e que, apesar de não praticar, entre aspas, a homoafetividade, ela ainda possui os desejos por pessoas do mesmo sexo. Grifo. Ela ainda possui os desejos por pessoas do mesmo sexo. Não tenho a prática, mas meu desejo é homoafetivo, contou, traçando um paralelo com outras pessoas que se dizem ex-gays e gravam testemunhos afirmando que foram curadas e agora só se relacionam e desejam pessoas do sexo oposto. Não é o meu caso, garante Priscila, é o que está escrito. Após fazer alguns questionamentos de desejos que carregava em seu coração, a repórter disse
que falou com Márcio Valadão, pastor líder da Lagoinha, e explicou a visão que tinha sobre fazer algum projeto para o público gay. Ela disse: pastor Márcio Valadão, estou me sentindo confrontada por Deus para ministrar a essa galera do LGBT. Ele disse: filha, Deus tem uma isca para cada tipo de peixe. Se essa é a sua isca, então vá. Lembra ela. Segundo a ex-lésbica, houve certa resistência por parte da igreja, que viu nas ideias uma forma meio agressiva, liberal demais. Até o nome do movimento, Cores, foi pensado para afastar os termos evangélicos que pudessem repelir a aproximação dos gays. Os frutos são lentos, conta ela, mas passam sempre por Jesus, independentemente da pessoa acreditar ou não que vive de forma contrária ao que Deus quer. O simples fato dela ter se aproximado de Cristo já é considerado um fruto. Nosso objetivo é que o LGBT tenha acesso a Deus. Então, os frutos são esses. São pessoas detonadas que acham que não podem ter acesso a Deus por conta da sua orientação sexual. E se ela sair daqui acreditando que tem isso, mas que pode caminhar com Deus, para mim isso já é um fruto. E é um processo longo. Nós estamos falando de travestis, de transgêneros, que muitas vezes nem entendem o que são. Então, ver essas pessoas caminharem com Cristo, ver um LGBT lendo a Bíblia e orando já é um grande fruto. Diz: sobre a resistência que ocorre nas outras denominações, Priscila explica que a igreja não está preparada para lidar com o público LGBT e que isso acaba afastando as pessoas da religião cristã. Diz ainda que a hipocrisia é um dos piores influenciadores para os julgamentos que acabam acontecendo nos templos. Se chega hoje uma menina masculinizada e lésbica, amanhã já querem que ela termine o relacionamento, que ela pare de usar droga, que use saia. Transformação não é isso. A transformação é Deus lavando por dentro e uma hora ela vai ser transformada. Infelizmente, a igreja não compreende de uma forma geral o pecador. Qualquer pessoa que entra na igreja e se assuma como pecador, a igreja não consegue lidar. A igreja está preparada para lidar com falsos santos, mas para lidar com o pecador que a Bíblia pede, eu não percebo essa habilidade. Não. Finalizou. Isso, as reuniões do Movimento Cores ocorrem toda segunda e quinta, a partir das 20 horas, na Lagoinha Savassi, em Belo Horizonte. A reportagem é de Tadeu Ribeiro, Portal do Trono. Ou seja, todas as vezes que a pessoa quer justificar alguma coisa, ela vai atacar a falsa santidade. Dizer que a igreja não sabe lidar com o pecador, tá de brincadeira, né? Todos somos pecadores. Todos. Do púlpito à porta, não existe um que não seja pecador. Todos pecaram. É o que diz a Bíblia. Não existe um sequer que possa dizer: eu sou santo pelas minhas próprias ações. Porque nenhum ser humano pode santificar a si mesmo. Ele pode até um dia ou outro jejuar, se abster de alguma coisa, e até com um propósito meio que esdrúxulo, mas na verdade o processo da santificação é por conta do Espírito Santo trabalhando em nós, a fim de revelar Jesus, e uma vez Jesus revelado e justificados pelo sangue de Cristo Jesus, comprados pelo ato da sua crucificação, da sua entrega no madeiro, aí então nós temos a ideia do que é sermos santificados. Pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que me chama a atenção é a jovem declarar que sente desejos por meninas, por mulheres, e ainda assim darem oportunidade para ela trabalhar com um movimento que é dificílimo. Todo e qualquer movimento na direção de qualquer grupo lidando com o humano é complicado. Lidar, por exemplo, com os alcoólatras é complicado.
Lidar, por exemplo, com os drogados é complicado. Lidar, por exemplo, com mentirosos é super complicado. Lidar com gente fofoqueira é super complicado. E na igreja, irmãos, você encontra tudo isso. Você vai de gente que tem problema com a língua, que tem problema com os olhos, problema com a mão, problema com os pensamentos. E a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus diz que só de pensarmos nós já pecamos. Ok? Então, uma das coisas que Paulo fala em 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3 esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando você deseja um ministério, quando você entende que Deus tem uma chamada com você, é muito bom. Isso é excelente. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Mas não basta apenas desejar. Porque Paulo, que vai dizer para Timóteo que isso é um desejo excelente, vai dizer também logo no capítulo 4 da primeira carta que há uma apostasia nos últimos dias. E aí eu fico a me perguntar, até que ponto a igreja vai? Até que ponto a igreja vai? Porque quando você ia separar um líder, pelo menos no período em que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa questão do consagratório, levantaram minha vida, a igreja fez testes, eu passei por um período de avaliação. Então, assim, conforme manda o figurino, a Bíblia diz que tem que ser casado, marido de uma só mulher, se for obreira e a sua igreja permite, tem que ser casada, esposa de um só camarada. Você não vai colocar alguém que está em tratamento, ainda que gosta da pessoa do mesmo sexo, para liderar, gente. Estão de brincadeira? Eu fui criado dentro da Igreja Batista. A minha origem, o berço pelo qual eu cresci, é a Igreja Batista. E depois que a gente viu as águas da nossa teologia serem contaminadas pelo liberalismo, hoje a gente tem visto coisas que estão fora da Bíblia. Coisas que estão fora da Bíblia. Mas porque é uma igreja tal, porque é a família fulana de tal, que é tradicional. Gente, eu fico me perguntando, como é que essas coisas influenciam as demais? Porque os pastores modinha vão pegar a galera, vão colocar. E eu sempre instruo que, queridão, se você ainda tem fraqueza nessa área, não tente se envolver com aquela área. Você vai dar problema. Nós temos N exemplos de pessoas que conviveram no meio da gente, até mesmo no meio pentecostal, e que hoje são líderes de igreja LGBT, lá em São Paulo. A gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar preparando alguém para mais um movimento LGBT forte daqui para frente. Aí Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem Timóteo, vai dizer assim: conjuro-te, pois, no capítulo 4, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instens a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Eu acredito que, por não pregarmos a palavra como deveríamos,
Porque a Bíblia é toda para o homem todo. Assim como a galerinha da tatuagem vem chiar quando a gente vem falar com eles, e eles não querem referência do Antigo Testamento, e a turma vem dizer aí, não, mas o contexto é outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Orientação paulina. E aí a gente vê como é que pode alguém que tem uma ferida aberta ir curar as outras pessoas. Esse é o meu questionamento. A gente abre uma porta de procedência para que a ferida que não foi tratada continue sangrando em cima de outras feridas. E aí eu vou falar aqui para você. Tá ficando difícil, hein? São os últimos dias da igreja do Senhor sobre a terra. Santidade ainda convém à igreja. E depois não venha me dizer, pastor, não julgueis, não julgueis. Irmão, vamos no texto da ceia. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A igreja tem que abrir a sua porta, assim, para o grupo LGBT, para o grupo de alcoólatras, o grupo da vida, dos que andam com a vida torta, para os ladrões, para a gente que é fofoqueira, para a gente que não sabe lidar com as questões, para a gente invejosa, com as questões da vida, do outro. Porque Jesus, em Lucas capítulo de número 15, é argumentado pelos fariseus e pelos escribas por receber publicanos e pecadores no seu grupo. Os publicanos era a fichinha, que eram judeus que faziam trabalho sujo para Roma. Parte desse grupo político da época. Agora, os pecadores, todos somos. Mas os escribas e fariseus estavam preocupados. Ele está recebendo pecadores e publicanos. E Jesus vai alçar uma tríplice parábola para eles, que você conhece. Da ovelha que se perdeu, da dracma perdida e do filho que foi embora de casa. E aí você vai entender que nas três situações da única parábola, que é contada em 3 tempos, Jesus está dizendo que o evangelho é inclusão. O homem pode se perder em si mesmo, mas quem mostra o valor do homem é o próprio Deus. Aquilo que o homem não consegue enxergar, Deus enxerga e o atrai para si. Agora, meus queridos, vamos falar sério. A gente precisa ser mais criterioso quanto a formar um obreiro. E aí a gente precisa passar por essa régua aqui, ó, a Bíblia. Nada mais que a Bíblia. Se não tiver conforme a Bíblia, não vale. É jogar óleo fora. Agora, fica o meu alerta aqui. Gente, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Eu espero poder interagir com outros mais. Deixe o seu comentário do que você acha sobre esse assunto. Uma pessoa que se declara ainda gostar de uma pessoa do mesmo sexo, estar trabalhando com um grupo que ela diz que quer ajudar, que foi confrontada por Deus, mas a sua ferida ainda não foi curada. O que você acha disso? Comenta aí. Coloca aí o seu ponto de vista. Vamos conversar, porque eu quero fazer ainda um segundo vídeo sobre isso. Isso é apenas uma introdução do nosso assunto e uma resposta para os seguidores que me procuraram tanto pelo Instagram, @falando de Bíblia oficial, quanto também pelo WhatsApp. Muito obrigado pela interação de cada vocês e nós daqui vamos seguindo falando de Bíblia.